agir pelo seu povo. Eu queria agradecer a você que nos acompanha pela internet. Talvez você não vê o programa ao vivo, talvez você acompanhe aí pelo nosso blog e vê nos finais de semana. Um abraço por você estar aqui com a gente. E você que talvez esteja assistindo pela internet em qualquer parte do mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós temos uma pergunta que chegou aqui de Portugal. A Suzy Ramos diz o seguinte: sou Suzy, sou de São Tomé e Príncipe e nesse momento encontro-me em Portugal, na cidade de Guarda. E a pergunta dela é a seguinte: eu gostaria de saber se é possível uma pessoa que já foi batizada por aspersão batizar de novo, uma vez que existe um só batismo, como diz Efésios 4 e 5. A questão do batismo, a Bíblia diz que é apenas um só batismo, mas a pergunta que ela fez aqui, uma pessoa que foi batizada por aspersão. Para a gente contextualizar o nosso telespectador, a aspersão é um batismo que é jogado uma aguinha na cabeça da pessoa, correto, professor? É isso aí. E o batismo que a Bíblia fala aí sobre imersão, como é que é a história? Vamos ajudar o nosso telespectador. Veja, minha querida irmã, nós não temos nenhuma dúvida da sinceridade, da devoção de nossos irmãos católicos apostólicos romanos. Eu conheci há poucos dias, inclusive, numa loja de produtos naturais, encontrei um irmão católico, agora eu não me recordo o nome, infelizmente, mas tenho anotado no meu celular, vou mandar um abraço para ele aí nos próximos programas. Conheci um irmão católico sincero, estudioso da Bíblia, então não vou questionar aqui isso, porque isso é inquestionável. Os filhos de Deus, tem muitos filhos de Deus que se encontram no catolicismo romano, assim como no meio evangélico, no meio espírita, em qualquer outro lugar, não é? Agora, eu preciso dizer que o batismo por aspersão, ele não é o batismo bíblico. E por ele não ser o batismo bíblico, então a pessoa, aos olhos de Deus, ela na verdade não está batizada ainda. Se ela fez o batismo por aspersão, esse não é o batismo bíblico. Eu vou mostrar uns poucos textos, né, para nós analisarmos. E depois quero fazer uma perguntinha a mais sobre isso. Vamos então, primeiramente, para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 3, verso 16, falando do batismo de Cristo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui diz que quando Cristo foi batizado, ele o quê? Saiu da água. Veja, não é um batismo por aspersão. Ele estava na água, né? Foi batizado no Rio Jordão. E o nome batismo, a palavra, na verdade, batismo, no grego baptizo, ela significa mergulhar, afundar, imergir. Então, pelo significado da palavra e pela atitude de Cristo em sair das águas, nós percebemos que o nosso Salvador não foi batizado por aspersão, mas por imersão. Um outro detalhe, João Batista, de acordo com João 3:23, olha a maneira como ele batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Veja o motivo de João batizar em Enom, porque ali havia muitas águas. Se João batizava em lugares onde houvesse muitas águas, isso significa que o batismo tinha que ser com uma grande quantidade de água, por imersão. E para finalizar, por que é importante este simbolismo do batismo por imersão e não por aspersão? Pelo seguinte, querida telespectadora, de acordo com Romanos 6, verso 4, o batismo tem um simbolismo muito importante. Diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo aqui simboliza duas coisas. Primeiro, simboliza que nós fomos sepultados na morte com Cristo e ressuscitados para uma nova vida.
E como que acontece um sepultamento, assim, entre aspas, normal, não é? Todo o corpo é sepultado. Então, o que acontece com o batismo? Quando a pessoa é mergulhada nas águas, ela está sendo totalmente sepultada para uma vida de pecado. E ao ser erguida das águas, ela está sendo ressuscitada para uma nova vida de perdão, de santificação, de reconciliação com Jesus Cristo. Então, para que o batismo da pessoa celebre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, esse batismo tem que ser obrigatoriamente por imersão. E por isso eu posso dizer que, à luz das Escrituras, não existe outro tipo de batismo a não ser esse. Agora a pergunta é a seguinte, professor. Quem disse para João Batista que o batismo tinha que ser por imersão? Onde está isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Na verdade, o termo em si, Tito, já diz o que significa. Okay. Então, João Batista, ele aprendeu da seguinte forma. Os judeus utilizavam-se do batismo mergulhando nas águas como sinal de purificação. E aí Deus pegou este rito cultural para dar um significado muito mais espiritual e muito mais profundo. E como o nome batismo quer dizer mergulhar, então já pelo nome fica evidente o tipo de batismo. Ok, professor, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo. O tempo corre, as perguntas chegam, mas não sai daí não. Aproveite o intervalo, faça uma boa pergunta, manda pra gente. A gente volta já já.